Bom, vamos mergulhar logo de cara nisso. Boas-vindas à nossa análise. Hoje, a missão é transformar um daqueles temas que todo mundo teme nas provas em algo absolutamente cristalino. Esse é o guia definitivo, aquela revisão de alto rendimento para dominar de vez a responsabilidade civil do Estado. A ideia aqui é decodificar a lógica por trás da lei e usar isso para fixar cada conceito. A gente vai preparar a mente para entender não só o que a lei diz, mas principalmente como as bancas examinadoras adoram tentar confundir quem está prestando a prova. Vamos construir uma base tão, mas tão sólida que nenhuma armadilha de prova vai ser um problema. O nosso roteiro de hoje é super direto. Dá só uma olhada. Passo 1, base constitucional e conceito. Passo 2, objetiva versus subjetiva na prática. Passo 3, ação regressiva e omissão. Passo 4, as excludentes de responsabilidade estatal. E por fim o passo 5, risco administrativo versus integral. Beleza, começando pelo começo. Seção 1, base constitucional e conceito. Trocando em miúdos, a responsabilidade civil é basicamente o dever do Estado de consertar os danos causados a terceiros por seus agentes. E isso ilustra uma premissa de justiça genial. Pensa comigo nessa analogia. Imagina que uma ambulância pública, correndo para uma emergência, bata no seu carro por pura desatenção do motorista. Não faz o menor sentido quem teve o carro destruído ter que arcar sozinho com esse prejuízo, né? Afinal, foi um erro da máquina estatal. O Estado tem os recursos e o dever de indenizar, distribuindo esse custo por toda a sociedade, em vez de deixar a bomba na mão de uma pessoa só. E de onde vem essa regra de ouro? Direto da nossa Constituição. É o artigo 37, parágrafo 6º. A gente costuma dizer que esse é o ponto de salvamento, o verdadeiro checkpoint para quem estuda para concurso. O texto diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes causarem. É absolutamente crucial ler, reler e memorizar essa frase, porque ela é a raiz de todo o sistema de responsabilidade no Brasil. Dá para resolver um monte de questões só com ela. Agora, muita atenção para a primeira grande pegadinha de prova. Afinal, quem responde? Muita gente acha que só a administração direta, tipo ministérios ou secretarias, é que paga a conta. Mas olha, as bancas adoram cobrar as outras entidades, autarquias, empresas públicas prestadoras de serviço e até mesmo as concessionárias privadas. Sabe aquela empresa que administra uma rodovia com pedágio? Pois ela também responde sobre a mesma regra se causar danos prestando esse serviço. Basicamente, se está vestindo a farda do serviço público, a regra se aplica. Avançando para a seção 2, objetiva versus subjetiva na prática. Essa é uma das diferenças mais importantes. A regra no Brasil para o Estado é a responsabilidade objetiva. E o que isso significa na prática? Pensa nisso como se fosse a política de devolução de uma loja que diz sem pergunta, sabe? Não precisa provar que o Estado teve má intenção, dolo ou culpa. É só apresentar o recibo. E na linguagem do direito, esse recibo é a sigla CDN. Conduta, dano e nexo causal. Por exemplo, se um ônibus público atropela um pedestre, basta provar que teve a conduta, que é o atropelamento, o dano, seja físico ou material, e o nexo causal, ou seja, que o dano foi resultado direto daquela conduta. Não tem que provar que o motorista quis atropelar. Mostrou o CDN, pronto, nasce o direito à indenização. Para não ficar nenhuma dúvida, na responsabilidade objetiva, que é a regra para o Estado, não precisa provar culpa. Já na responsabilidade subjetiva, provar a culpa ou o dolo é obrigatório. A grande sacada para não cair em armadilhas de banca é lembrar do seguinte: a responsabilidade do Estado perante a vítima é objetiva, mas a responsabilidade do agente público lá na ponta, o motorista da ambulância, por exemplo, é subjetiva. A gente tem que sempre separar a figura do Estado, gigante, da figura do funcionário que cometeu o erro. E isso nos leva à seção 3, ação regressiva e omissão. O que acontece depois que a conta é paga? A ação regressiva funciona em 2 passos muito simples. Primeiro, o Estado vai lá e indeniza a vítima rapidinho, pela regra objetiva. Depois, o Estado vira para o agente que causou o acidente e cobra o valor dele. Mas o Estado funciona tipo aquele pai que paga a janela do vizinho na hora para evitar a confusão, mas depois vai descontar da mesada do filho, só que apenas se ficar provado que o garoto foi imprudente ou fez de propósito. Ou seja, a ação regressiva contra o servidor exige a comprovação de dolo ou culpa. Se for um acidente totalmente inevitável para o agente, aí o Estado engole o prejuízo sozinho. Agora, quando a gente fala de omissão, o cenário muda bastante. Quando o Estado simplesmente cruza os braços e deixa de agir, os tribunais geralmente entendem que a responsabilidade passa a ser subjetiva. Aí sim tem que provar que rolou uma falha na prestação do serviço.
Temos exemplos bem pesados no mundo real, tipo um preso morto dentro do presídio, um aluno que se fere numa escola pública ou um paciente abandonado num hospital. Nesses casos, o Estado tinha um dever específico de proteger. Para sua prova, lembre disso. A regra geral da omissão pede a prova da culpa, mas em situações de custódia direta, tipo dentro de um presídio, a jurisprudência costuma aplicar responsabilidade objetiva. É aquele detalhe chato que exige atenção dobrada. Vamos para a seção 4, as excludentes de responsabilidade estatal. Aqui mora o perigo das questões mais difíceis. Tem uma pergunta que não quer calar. Afinal, o Estado sempre paga a conta? Existe um mito super perigoso por aí de que, como a responsabilidade é objetiva, o Estado vira um caixa eletrônico inesgotável para qualquer coisa ruim que aconteça. Isso não tem cabimento, está totalmente errado. A responsabilidade é objetiva, mas não é integral nem automática. O pulo do gato aqui é dominar as 3 excludentes principais. Pensa num cenário extremo. Uma pessoa resolve atravessar uma rodovia de alta velocidade de madrugada, correndo no meio dos carros e longe da passarela. Isso é o que a gente chama de culpa exclusiva da vítima. O Estado não paga. E se um furacão imprevisível arranca o telhado de um prédio público e cai num carro? Isso é caso fortuito ou força maior. O Estado também não paga. Ou então, se um criminoso aleatório, sem nenhuma ligação com o Estado, assalta alguém na rua. Fato exclusivo de terceiro. Zero responsabilidade do Estado. Nesses casos, o nexo causal foi simplesmente rompido. Mas cuidado, porque aqui tem uma pegadinha clássica de prova. Imagina que o acidente aconteceu em parte por culpa do motorista da ambulância do Estado, mas também em parte porque o motorista do outro carro estava muito acima da velocidade permitida. O que acontece? A responsabilidade do Estado não some num passe de mágica, não. Essa participação parcial da vítima gera o que chamamos de responsabilidade compartilhada. A indenização vai ser reduzida proporcionalmente à culpa de quem sofreu o dano, mas o dever do Estado de indenizar não é totalmente excluído. Fica de olho nisso. E, finalmente, chegamos à seção 5, risco administrativo versus risco integral. A reta final da nossa análise. Colocando lado a lado para ficar bem claro, a regra geral no Brasil é a teoria do risco administrativo. O Estado assume sim os riscos da atividade dele, mas, como a gente acabou de ver, existem as excludentes. O Estado tem como se defender. Por outro lado, a gente tem o risco integral. Essa é a exceção da exceção. No risco integral, não importa se foi culpa da vítima, se foi um terremoto, se foi fato de terceiro, as excludentes simplesmente não existem. O Estado é obrigado a pagar e ponto final. É uma responsabilidade que não tem escapatória. Mas quais são esses casos extremos? Anota aí, porque memorizar isso garante pontos preciosos. O exemplo mais clássico e forte é o dano nuclear. Se um reator do Estado vaza, não adianta o governo colocar a culpa num raio que caiu na usina. Devido à gravidade devastadora do negócio, o dano nuclear atrai o risco integral. Outros exemplos incluem casos gravíssimos de dano ambiental e até ataques terroristas a bordo de aeronaves brasileiras. É basicamente a proteção máxima ao cidadão contra atividades de altíssimo risco. E aqui está o verdadeiro santo graal dessa revisão. Uma tabela, ou melhor, uma matriz conceitual para fotografar com a mente antes de qualquer prova. De um lado, a essência da regra, do outro, a pegadinha exata que o examinador vai usar para tentar causar confusão. Lembra que a responsabilidade não é só da administração direta, que ser objetiva não é sinônimo de pagamento automático, que a ação regressiva precisa sim de dolo ou culpa do agente, e principalmente que a nossa regra é o risco administrativo, que é bem diferente do risco integral. Estruturar a cabeça com essa matriz condensa absolutamente tudo que a gente falou. E para fechar a nossa explicação de hoje, fica essa provocação para a gente pensar. Como é que o equilíbrio entre esse poder gigantesco do Estado e a proteção do cidadão comum molda de fato uma sociedade mais justa? Estudar a responsabilidade civil do Estado vai muito além de só decorar regra para passar em prova. É entender os mecanismos que garantem que essa máquina gigante não passe por cima do indivíduo sem sofrer consequências, mas que também protejam os cofres públicos contra abusos. Essa balança é literalmente a essência do direito administrativo. E com essa reflexão, a gente encerra a análise. Continue sempre buscando entender a lógica por trás de cada lei. Até a próxima!